Mas legal. Eu queria começar pedindo para você mostrar, vou colocar você em tela cheia, mostrar a capa do livro aí. Vamos lá. Ok. Moedas, Poder e Propaganda no Império Romano. Esse livro foi resultado da tua pesquisa no doutorado, é isso? Não, esse livro, no caso, Deodato, foi uma pesquisa mais antiga que eu fiz, que foi a primeira pesquisa que eu fiz no Museu Histórico Nacional. Nós vamos falar ainda sobre o museu, né? Aí, no caso, foi feito... na ocasião, eu tive que fazer vários acertos, né? E aí foi possível publicar alguns ajustes, né? Esse ano. No caso, por coincidência, né? Ele tem a capa, a contracapa que o Pedro Paulo escreveu, não é? Um pós-fácil escrito por um ex-aluno do Pedro, que é muito amigo nosso, né? Que é professor agora da Universidade Estadual de Santa Catarina, né? O Felipe Silva. A introdução foi feita por uma outra amiga nossa, que também foi aluna do Pedro, que é professora da Unesp de Franca, a Margarida Maria de Carvalho, conhecida como Margot, né? Uma grande amiga de muitos anos já. E duas apresentações, também foi aluna do Pedro, Roberta Alexandrina da Silva, da Federal do Pará, e o Carlos Eduardo Campos, também fez algumas disciplinas com o Pedro, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eles acompanharam todo esse projeto, nesse trabalho, e fizeram deram alguns pareceres, né, para enriquecer o livro, enriquecer um pouco mais o livro, né? Então, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz no Museu Histórico Nacional, que eu trabalhei justamente com as moedas do imperador romano Constâncio II. Constâncio II, ele era filho de Constantino, o Grande, né? E junto com Constantino, ele teve um dos governos mais longos do século IV. Ele governou por quase 40 anos. Contando com a época de regente com o pai, põe uns entre 30 e 40 anos. E ele foi um dos últimos imperadores a não dividir o império. Ele governou sozinho, tanto o lado ocidental quanto o lado oriental, né? E na ocasião que foi feito esse trabalho, as moedas do Constâncio II eram inéditas. O trabalho com elas no Brasil e, segundo alguns pesquisadores na época comentaram comigo, inclusive a professora Maria Beatriz Florenzano, da USP, que também trabalhou muito tempo com numismática, né? Ela comentou também que provavelmente seria inédito no meio acadêmico mundial também, um trabalho exclusivo sobre as moedas do Constâncio II. Então, o Museu Histórico tem uma rica coleção. Aí eu trabalhei em cima dessa coleção. Inclusive, no livro, na parte final, eu coloquei uma descrição imagética, né? Descrevendo toda a simbologia monetária em várias moedas do Constâncio II. Ok. Ô, Cláudio, eu tenho uma pergunta para fazer em relação a coleções de moedas e museus com relação às origens. Mas antes eu queria que você deixasse claro, porque eu vivo confundindo o museu que pegou fogo e o museu que você fez a sua pesquisa. Fala um pouquinho de cada um, onde é que um está, onde o outro está localizado no Rio de Janeiro. Não, o museu, infelizmente, né, o museu que pegou fogo foi o Museu Nacional, que é administrado pela UFRJ. O Museu Nacional é famoso conhecido, eles falavam o apelido do Museu da Múmia, porque tinha uma das múmias mais raras do mundo, né, que o Dom Pedro II comprou. No século XIX, podiam fazer essas compras, né? Pedro II comprou e ficou no Brasil. Então, o Museu Nacional, ele é localizado na Quinta da Boa Vista, perto do Jardim Zoológico e praticamente atrás do Maracanã. Ou não é longe do Maracanã, que é o antigo Palácio Imperial do Dom Pedro I e Dom Pedro II. E daí, com a proclamação da República, com o tempo vai ser transformado em museu. Todos os objetos passaram a pertencer ao Estado, né? Ao Estado brasileiro. Então, lá é uma área cercada
tem vários... tem o Museu Militar também lá perto, e outros aparatos do Exército até que sobreviveram à época do Império, né? Então, esse é o Museu Nacional. O Museu Histórico Nacional, ele fica no Centro Histórico do Rio de Janeiro, na Praça 15. É entre a Estação das Barcas, que vai para Niterói, e o Aeroporto Santos Dumont. O Museu Histórico Nacional, ele vem do Forte de São Tiago, que é diferente. O Forte é uma coisa, Fortaleza é outra. Forte só tem uma linha de canhões. Fortaleza tem 2 ou mais linhas de canhões. Então, a Fortaleza de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, é Fortaleza porque são 4 linhas de canhões. 4 andares de canhões. Carla, você é ex-militar, né? Sim, por coincidência da artilharia também. Da Marinha, né? Eu estava vendo o teu Lattes aqui, lá tem, lá. Na década de 80, eu acho, né? Sim, eu fui de 86 até 94. Dei baixa em 94. Foram 8 anos. Fiquei 8 anos lá no Corpo de Fuzileiros Navais. Por coincidência, na arma de artilharia também. Ok. Então, este Museu Histórico Nacional, antigo Forte de São Tiago, que para evitar a invasão dos franceses, desculpe, né? Que os franceses ficaram na outra ilha, que fica do outro lado, atrás do Santos Dumont, que é a ilha de Villegagnon. Que o almirante de Villegagnon, quando invadiu o Rio de Janeiro, ele se posicionou lá. E a resistência portuguesa veio do Forte de São Tiago, que hoje é o Museu Histórico Nacional. Aí depois virou o Arsenal da Marinha, até que em 1922, comemoração de 100 anos da República, foi criado o Museu Histórico Nacional em homenagem. Durante as comemorações, né, dos 100 anos, foi criado o Museu Histórico Nacional, que tem até hoje, né? Que é muito bonito, que é espetacular. Ok. Carlan, as primeiras coleções de moedas e os museus têm uma distância no tempo muito grande? Olha, imensa mesmo. Por exemplo, as coleções arqueológicas, geral, inclusive a de moedas de numismática, elas ressaltam o século I e II a.C. Por exemplo, o imperador romano Augusto, que governou mais ou menos uma parte do século I a.C., antes da Era Comum, e outra parte ainda avançou no período cristão. O Augusto tinha uma coleção de moedas, por exemplo, de todas as províncias romanas, só que era aberta apenas ao seu ciclo privado. E outros tantos governantes tinham essas coleções. Carlos Magno tinha uma coleção também, arqueológica. Constantino VI, porfirogênito, né, do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, que porfirogênito significa nascido da púrpura. Quer dizer, que ele é o imperador legítimo, que a cor púrpura é uma cor que apenas o imperador poderia usar, né? Então, nascido da púrpura, o porfirogênito em grego significa isso, né? Nascido da púrpura. Ele tinha uma coleção também, e uma vez por ano ele abria essa coleção para visitação geral. Isso já no século VI, depois de Cristo, né? Então, o que nós entendemos por coleção definida por datas, organizada por datas, quem fez foi o humanista italiano Petrarca, Dante Petrarca, no século XIV. Ele tinha uma coletânea de moedas imensa e ele dividiu por imperador. Ele fez uma cronologia das moedas. Foi o primeiro que fez, foi o Petrarca. E vamos seguindo assim essas coleções privadas. Luís XIV tinha uma coleção belíssima também. Então, essas coleções pertenciam às famílias reais da Europa, que elas tinham a intenção de fazer o quê? Fazer uma ligação com o Império Romano. Como se eles fossem herdeiros do Império Romano. Então, eles tinham essas coleções. Ainda mais depois, no século XVII, começam a surgir, 17, 18, né, já alguns trabalhos em Pompeia, né, também. Com a Revolução Francesa, aí começam a surgir os museus que nós conhecemos. O Museu Britânico é um pouco mais antigo, mas o Museu do Louvre, por exemplo, mas a diferença são de 20 anos, 20, 30 anos. O Museu do Louvre, por exemplo, o Louvre é uma fortaleza que pertencia ao rei da França. Com a Revolução Francesa, ele passou a ser do Estado e tornou-se museu. Então, esses museus vão surgindo
a força que essas coleções passam a ser públicas com a Revolução Francesa. Então, começam a ser públicas, res públicas, né? De todos, né? Pertence a todos, e aberta à população. Então, primeiro nós vamos ter as coleções, depois elas serão organizadas nesses museus. Então, temos vários biólogos que ajudaram nessa organização, como Linus, ele ajudou na organização, um padre jesuíta, Haeckel. Ele trabalhou muitos anos com o cardeal de Médici, em Florença, e ele organizou a coleção da família Médici. Aí o Haeckel, quando ele é austríaco, né, ele retorna para a Áustria, ele organiza a coleção do gabinete austríaco de numismática, e ele é o primeiro professor de história antiga da Universidade de Viena. Ele funda a cátedra, né, a cadeira de história antiga na Universidade de Viena. Então, através dessas coleções, que vão renascer, vão fortalecendo tanto o conhecimento histórico quanto a ciência arqueológica, principalmente pós a Revolução Francesa e com os museus também, que a maioria vem pós a Revolução Francesa também.